Juliano, por favor, Juliano, por que você acha que o Corinthians está enfrentando tantas dificuldades aí nesses jogos? É o 12º empate do Corinthians no campeonato, o time que mais empatou até aqui. Bom, hoje, especificamente sobre hoje, eu acho que a gente começou o jogo bem, tendo controle do jogo, os primeiros 15, 20 minutos. A gente teve a chance da primeira parte com o Gabriel Moscardo, com 2 minutos de jogo. Se a bola entra, muda completamente a história da partida. Depois você joga contra uma equipe que veio para defender com uma linha de 5 para jogar no contra-ataque. E contra essas equipes que vêm para defender, quando ele sai na frente, se torna muito mais complicado. Então, no segundo tempo, uma equipe que fez linha de 6, linha de 7, e aí a gente teve muita dificuldade de entrar, muitos cruzamentos. E desorganização também, porque você vai ficando nervoso, você tenta acelerar, começa a errar o passe, o torcedor começa a ficar impaciente. Então, uma questão do jogo que acontece, e no final a gente ainda conseguiu o empate. A gente fica triste pelo resultado, frustrado, porque a gente acreditava que esse seria o jogo da virada para a gente dar uma engrenada no campeonato, e hoje não aconteceu. Então é pensar no próximo jogo, lamentar o empate sim, mas pensar no próximo jogo, que o jogo é muito importante fora de casa. Juliano, quando está 3 pontos no rebaixamento, eu queria saber internamente, você é um dos líderes do elenco, né? Internamente, como o elenco vê essa situação, e há um temor por rebaixamento, ou é mais da imprensa, da torcida que está preocupada com essa situação? Claro que quando você olha a tabela, você vê a situação da nossa equipe, você vê os resultados, é preocupante, né? E é mencionado principalmente por vocês. A gente tem muito que melhorar, a gente teve uma melhora nessas últimas semanas, mas nossa melhora ela não se concretizou em resultado. E quando você não tem resultado no futebol, a gente sabe como é que é, a pressão aumenta, a cobrança é lá em cima. Então a gente tem que ter resultado, a gente tem que pensar que quarta-feira é o jogo da nossa vida para a gente conseguir um resultado melhor, para a gente dar uma respirada, para a gente trazer a confiança do nosso torcedor que está com raiva, está indignado e também com razão, porque a gente não consegue entregar o resultado que eles esperam. Mas é um dia após o outro trabalhar para o próximo jogo, faltam 10 rodadas e a gente tem que estar concentrado até o final. Juliano, o que o Mano pediu que vocês não conseguiram executar hoje contra o Lanterna do campeonato? Nós enfrentamos uma equipe que defende muito, fizeram uma linha de 5 e nós tínhamos enfrentado o Flamengo e o Fluminense, que são equipes que propõem o jogo. Então nós tínhamos que estar muito mais atentos defensivamente e marcar muito mais. Nesse jogo específico a gente tinha que criar, então nós tivemos dificuldade nessa criação. Então a gente sofreu alguns contra-ataques na primeira parte por estar mal posicionado. Depois no segundo tempo nós tivemos um pouco mais de volume, corremos risco como com a equipe que estava perdendo. E a gente conseguiu chegar no empate no final, né? Não taticamente, mas na entrega, na força, na emoção, no coração, a gente conseguiu um empate no finalzinho. Então hoje nós não conseguimos entregar taticamente aquilo que o Mano pediu para nós, e nós somos os responsáveis por isso. O mínimo que nós temos que fazer é, quando o treinador nos der a orientação, a gente fazer aquilo que ele pede, e se alguma coisa não acontecer, pelo menos a gente fez o que deveria ter sido feito. E isso é algo que ficou faltando por parte da nossa equipe hoje. Juliano, até depois do jogo contra o Fluminense, o Fausto Vera chegou a dizer que o Corinthians, se referindo à última gestão técnica, perdeu alguns meses de trabalho. Você concorda com ele? Eu não vou me posicionar sobre isso, né? É muito fácil a gente falar de coisa que ficou para trás. O treinador já não faz mais parte daqui, nós já estamos num outro processo, estamos num outro desafio, também estamos tendo bastante dificuldade de resultado, então cada um tem a sua opinião, eu vou guardar a minha para mim. Juliano, só para mudar um pouquinho o assunto, né? Ontem as meninas foram campeãs, né, na Copa Libertadores da América. Como que foi isso para vocês? Vocês chegaram a conversar nisso? Chegou isso para vocês? Acompanharam o jogo? Como que foi? Nós assistimos o jogo, né? Até parabenizo as meninas pelo 4º título de Libertadores, nós estávamos na concentração, nós vimos o jogo e parabéns a elas pelo título. Ô Juliano, você falou sobre a pressão que tende a aumentar, né, com os resultados que não vêm. Você é um jogador mais experiente, um dos líderes do elenco. Hoje a gente vê alguns jogadores também mais experientes errando muito passe, tomando algumas decisões erradas. E o elenco do Corinthians é muito novo. Como que é essa conversa para que isso não alastre do time sentir a pressão nesse momento delicado? Claro que emocionalmente você precisa estar bem. Então, no momento não está bom profissional, onde a equipe não consegue entregar e ter resultado, há uma cobrança muito grande externa e a gente tem que saber gerir isso. Agora, o erro faz parte do jogo, né? Ninguém quer errar no jogo, ninguém quer errar um passe, ninguém faz de sacanagem. Mas acontece, às vezes é um dia tecnicamente não está bem, ou alguma coisa acontece que a gente não consegue entregar, né? Então isso faz parte do nosso trabalho e cabe a nós, os mais experientes, a gente poder auxiliar os mais jovens, porque a gente tem que lidar com essa pressão de uma maneira positiva, sem que isso atrapalhe nos nossos jogos. Esse aspecto até de ajudar os mais jovens, Juliano, a torcida hoje me parece que perdeu mesmo a paciência com relação ao drama do rebaixamento mesmo, o risco de acabar rebaixando de novo.
De que forma você acha que pode impactar no elenco e de que maneira os mais experientes devem proceder com os mais jovens para não sentir, né, a pressão? Vai sentir a pressão, não tem como. O peso dessa camisa aqui é muito pesado, a camisa do Corinthians. E não importa se o jogador é mais novo, mais velho, mais experiente ou tá na meia idade. Uma vez que você veste essa camisa, você tem responsabilidade também. Claro que pode cobrar um mais do que os outros, isso faz parte também do futebol. Então a gente se juntar, se unir como equipe para a gente poder melhorar. A gente tem margem de melhora, eu acredito que nós vamos melhorar, mas a nossa resposta tem que ser imediata. Juliano, o Corinthians no Campeonato Brasileiro, em 14 jogos aqui na Neoquímica Arena, empatou 8 vezes. Tem o desafio agora contra o Cuiabá fora de casa e depois o clássico com o Santos. O que fazer para não repetir um resultado como o empate, por exemplo, que não vai ajudar o Corinthians diante do Santos, que é um adversário direto nessa briga contra o rebaixamento? É que antes do Santos nós temos o Cuiabá fora, então é difícil a gente projetar o jogo, um clássico dentro de casa, quando você tem que enfrentar um adversário difícil fora. Então a gente tem que, nossa cabeça tem que estar nesse próximo jogo, que vale os mesmos 3 pontos do clássico. Claro que o clássico tem uma importância maior por se tratar de um clássico aqui de São Paulo. Agora a gente tem que pensar no próximo jogo, nossa resposta tem que ser imediata, nós precisamos vencer, temos que buscar esses pontos que faltaram aqui fora de casa para a gente compensar a falta dos outros 2 pontos de hoje e depois sim projetar o clássico dentro de casa. Juliano, você sempre é muito lúcido. Como manter a cabeça no lugar no momento de tanta pressão externa e também da tabela, querendo ou não? Essa é a parte mais difícil de um atleta de futebol, é a parte emocional, porque tudo se resume às nossas emoções dentro de campo. Às vezes você erra um passe e você tem que gerir isso, às vezes você faz um gol, às vezes você perde um gol, às vezes você comete um erro, a equipe perde. Então, emocionalmente, nós precisamos estar centrados. Eu sou um cara que eu acredito nisso, isso faz parte, nesses momentos de dificuldade, é onde a gente precisa ter nosso controle emocional para a gente poder ajudar, não somente estar bem, mas a gente poder ajudar quem está precisando, o companheiro do lado, os jogadores mais novos, porque é isso que vai fazer com que a gente saia dessa situação. Juliano, o que esse gol significa para você, né? Saída do banco, um gol que no último minuto, né? O gol Corinthians de Seré. O que esse gol significa para você e para o grupo, que você falou os pontos perdidos, mas foi um ponto ganho que a equipe não estava conseguindo, né? Olhando pela circunstância do jogo, claro que o resultado foi ruim, mas você fazer um gol no último segundo do jogo, isso aí traz um ânimo a mais. Claro que não ameniza o jogo, mas para mim particularmente é um motivo de muita alegria, porque eu tive a felicidade de entrar ali, fazer o gol. Isso nos deu uma sensação de ânimo maior e a gente vai para o próximo jogo muito melhor. Juliano, o Corinthians está a poucos pontos da zona de rebaixamento. Eu queria saber de você como tem sido o dia a dia e principalmente o vestiário dos jogadores pensando em sair dessa situação. Nós trabalhamos todos os dias para sair dessa situação desconfortável que nós estamos. A gente trabalha jogo a jogo, a gente vinha evoluindo, a gente teve melhora nessas últimas semanas, mas a gente não conseguiu reproduzir isso em resultado. E quando não vem o resultado, a cobrança vem, a pressão aumenta e nós internamente nós temos que estar juntos. Nós somos uma equipe, somos um grupo, somos amigos também, nos cobramos internamente, nos dedicamos, temos que ter uma vida fora também regrada, porque é um momento que pede isso. Temos que trabalhar mais porque o resultado não está vindo e juntos, só juntos que a gente vai conseguir sair dessa situação. Juliano, pegando o gancho da sua resposta sobre o emocional, você sentiu o time do Corinthians hoje um pouco mais nervoso, principalmente após o gol? O Fagner chegou a fazer uma falta dura ali, o Renato Augusto gesticulando bastante para a equipe. Você sentiu o Corinthians um pouquinho mais nervoso do que o normal no jogo de hoje? Sim, sem dúvida, porque o jogo era um jogo supostamente para a gente vencer, a gente tinha a obrigação de vencer dentro de casa. E a gente não conseguiu, então a frustração durante o jogo, onde você não consegue chegar, onde o adversário faz cera, onde o goleiro cai, onde um fica no chão, aquilo vai te irritando durante o jogo e a gente não consegue empatar, então o nosso torcedor nos cobra, então aumenta a tensão do jogo, aí você começa a cometer erros que normalmente não acontecem e isso vai irritando durante a partida, que é normal, faz parte, é um jogo, como eu disse, a gente tem que procurar lutar sempre, o tempo todo, fazer aquilo que nós podemos, entregar o nosso melhor e buscar a vitória em todo o tempo.